Galera, turma! Novo vídeo com questões sobre o Código de Conduta Ética e Integridade da Companhia Nacional de Abastecimento. Concurso Público CONAB. Vamos lá? Questão em tela. Os empregados da CONAB manterão atitudes em prol do bem comum, comprometendo-se a... E aí estão as alternativas A, B, C, D. De pronto, você percebe em todas as alternativas o advérbio de negação não. Não discriminar, não alterar, não cooperar, não se manifestar. E aí? Quer dizer que isso não ajuda para responder a questão. A não ser que você tenha muito bem observado que este advérbio de negação não é utilizado lá naquele artigo que fala dos comprometimentos dos empregados da CONAB quando em relação ao bem comum, para manter atitudes em prol deste bem comum. Então, existe sim não fazer isso, não fazer aquilo, mas não é prevalecente, não está na maioria ali dos incisos. Vamos ver a fundamentação, porque você vê na seção 2, relacionamento dos empregados com a CONAB, artigo 20, os empregados da CONAB manterão atitudes em prol do bem comum, comprometendo-se a não alterar ou deturpar o teor de qualquer documento. Portanto, você já sabe a resposta para a primeira questão, alternativa B. Ô Fábio, mas por que não são as outras alternativas, hein? Tudo bem, você vê que nas demais alternativas também fala não discriminar, não cooperar, não se manifestar. O que está em A, C e D são vedações aos empregados da CONAB. Lá no artigo 21 diz, ao empregado da CONAB é condenável a prática de qualquer ato que atente contra a honra e a dignidade de sua função pública, os compromissos éticos assumidos neste código e os valores institucionais, sendo-lhe vedado ainda. E existem incisos neste artigo 21. Por exemplo, não discriminar colegas de trabalho, superiores, subordinados, demais pessoas com quem se relacionar em função do trabalho, em razão de preconceito, E olha que legal, galera. Este não que o Fábio acrescentou nos mostra que é uma vedação? Sim, mas lá no artigo 21 está escrito, sendo-lhe vedado, aí você lê, é vedado discriminar colegas de trabalho, é vedado cooperar com qualquer organização que atente contra a dignidade da pessoa humana, é vedado se manifestar em nome da CONAB quando não autorizado e habilitado para tal. Então, lá no código, não existe esse advérbio não. Foi a banca Nagata aqui que acrescentou as alternativas A, C e D nas redações que estão lá na seção 1, vedações aos empregados da CONAB, foram colocados advérbios de negação não para dizer que são proibições, vedações, tá bom? Mas, indubitavelmente, resposta B para a primeira questão. Segunda questão, olha só que legal, galera, também existe o advérbio de negação. Aqui, por exemplo, e eu falei que a banca Nagata colocou o advérbio, poderia existir uma alternativa E? Eu não coloquei porque na sua prova haverá apenas 4 alternativas. Mas se houvesse uma alternativa E na questão aqui, galera, vamos supor, estivesse não divulgar ou fazer uso de informação privilegiada. O não diz que é uma proibição? Sim, é uma vedação, mas não seria o caso nem daquilo que está nos incisos do artigo 21, vedações aos empregados da CONAB, e também não incisos ali do artigo 20, que fala dos comprometimentos dos empregados da CONAB. Por quê? Isso aqui está no artigo 22. Após deixar o cargo, o empregado da CONAB não poderá divulgar ou fazer uso de informação privilegiada ou estratégica de que tenha tomado conhecimento em razão do cargo ou função. Percebe? A banca Nagata, assim como outras bancas de concurso público, elas acrescentam palavras. No caso aqui, porque se tratava de falar de vedação, proibição, o não vem a calhar. Tá bom, então? Mas, de novo, olha a questão, veja que a resposta é a alternativa B, o que está em A, em C, em D,
são incisos do artigo 25, que fala de vedações aos empregados da Conab, enquanto são empregados, tudo bem? Por quê? Depois que eles deixam o cargo, o empregado, mas digamos assim, aquele que foi empregado da Conab, ele não poderá. Também são vedações. Tá bom, então? Outra questão em tela. Opa, que legal! Vamos lá? O Código de Conduta Ética e Integridade da Conab vem ratificar seus princípios e valores, sua responsabilidade no desenvolvimento e fortalecimento da cultura ética e socialmente responsável que auxilia o cumprimento da missão, visão e valores da Conab. De acordo com este código, assinale a alternativa correta. Opa! Assinale a alternativa correta. Quer dizer que veremos que 4 alternativas, 3 estão erradas, uma apenas está correta. E isso aqui foi extraído do caput de um artigo lá do código. E o que você vê nas alternativas tem a ver com este caput, cabeça de um artigo, porque fala de visão, de missão e valores. Está aqui, ó. Auxilia o cumprimento da missão, da visão e dos valores da Conab. Então você vê a alternativa A, valor. Responsabilidade econômica e ambiental é um valor? Você precisa se perguntar e pensar com você mesmo. Se estiver certo, é a resposta da questão. Agora, se você falar, isso não é um valor a ser cumprido pela Conab, então não é a resposta da questão. Visão, prover inteligência agropecuária, é isto. Missão, ser referência como empresa de inteligência, é isso. Valor, comprometimento e valorização do corpo funcional. Você leu isso aqui lá no código? E aí, galera? Rapidamente, para não perdermos tempo, você já sabe a resposta para esta questão, a alternativa C. Sim, comprometimento e valorização do corpo funcional é um valor. Agora, o que você vê na B não é B de bola, não é visão, é missão. E o que você vê na D, D de dado, não é missão, é visão. Portanto, a banca Nagata, assim como outras bancas fazem, trocou as palavras. Tá bom? Na B, B de bola, para estar certo, deveria estar escrito missão, 2 pontos, prover inteligência, etc. e tal. Na D de dado, para estar certo, deveria estar escrito visão, 2 pontos, ser referência como empresa de inteligência, etc. e tal. E por que a A não está certa, Fábio? Olha só, galera, o devido cuidado que você precisa ter no estudo para concurso público. Esta palavra aqui deixou errada a alternativa A. Por isso que ela não pôde ser a resposta. Você observa, como eu disse, leia o que está aqui em destaque neste retângulo na cor amarela. Missão, prover inteligência. Visão, ser referência. E os valores? Comprometimento e valorização do corpo funcional, destacado, sublinhado na cor verde, é um valor. Agora, outro valor, entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores a serem cumpridos pela Conab, está a responsabilidade social, galera. Mas, Fábio, econômico, social, social, econômico, tem até lá socioeconômico, tudo junto, sem hífen, sem acento no sócio. Galera, turma, econômico é uma coisa, social é outra coisa. Isso aqui, definitivamente, deixou a alternativa A errada, sem possibilidade de ser resposta para a questão. Por isso que a questão em tela tem como resposta a alternativa C, sem sombra de dúvidas. Veja, é a linha E do parágrafo 3º do artigo 5º do capítulo 2 do Código de Conduta Ética e Integridade da Conab, comprometimento e valorização do corpo funcional. E por falar em valorização, naquele estudo de associações, palavras-chave, você vê valorização do corpo funcional, valorização do produtor rural. Guarde isso, tá bom? Beleza? Comprometimento do corpo funcional, compromisso com a sociedade. Olha aí, confiabilidade das informações, ética e transparência em suas ações,
qualidade e regularidade na prestação dos serviços públicos e responsabilidade ambiental e social. Responsabilidade social e ambiental. Beleza, então? Vamos lá. De acordo com o Código de Conduta Ética e Integridade, não configura conflito de interesses. Eita, galera! Você já está afiada? Você ali está afiado. Você muito bem observou. Olha aqui, turminha. Não configura conflito de interesses. Portanto, existem 4 alternativas. Em 3 alternativas, sabemos ou precisamos saber que são conflitos de interesse ou configuram conflitos de interesse. Agora, numa alternativa, em uma alternativa, não. E é isso que responde à questão. É isso que o enunciado, o comando da questão, nos pede, nos exige. E aí? Galera, A. Divulgar ou fazer uso de informação privilegiada. Isso é um conflito ou configura conflito de interesse? B. Exercer atividade que implique a prestação de serviços. C. Fazer ou extrair cópias de relatórios ou de quaisquer outros trabalhos. D de dado, exercer direta ou indiretamente a atividade que, em razão de sua natureza, etc. e tal. Por que você não lê tudo, Fábio? Porque você vai pausar o vídeo agora. Pause o vídeo. Você já sabe o importante, é tomar cuidado com isso aqui. A questão pede aquilo que não é conflito de interesse. A, B, C ou D. Pausou, leu, refletiu, conseguiu responder? De fato, foi a questão mais difícil deste vídeo aqui. Vamos à fundamentação. Lá na seção 2, atos de corrupção e fraude. Olha que legal. Artigo 23 diz que ao empregado da Conab é vedado, é proibido fazer ou extrair cópias de relatórios ou de quaisquer outros trabalhos ou documentos ainda não publicados pertencentes à Conab para utilização em fins alheios aos seus objetivos ou à execução dos trabalhos a seu encargo, sem prévia autorização da autoridade competente. Fábio, mas não é isso que está na questão. Sim, é exatamente isso que está na questão. Por quê? A questão fala para nós, pede para nós. O que não é conflito de interesse, turma? Galera, acabamos de ler. O que está na alternativa C. Exatamente. Toda esta redação aqui nós acabamos de ler. Por quê? Porque diz que é uma proibição ao empregado da Conab. Está na seção 2, no artigo 23. Ao empregado da Conab é proibido. Inciso 4 do artigo 23. Então você vê, o que está na alternativa C é uma proibição, uma vedação ao empregado da Companhia Nacional de Abastecimento. E o que está na A? Configura conflito de interesse. E o que está na B? Também configura conflito de interesse. Fábio, e na D de dado? Também configura conflito de interesse. Se a questão pede aquilo que não configura conflito de interesse, e você vê que na alternativa C nós temos uma vedação ao empregado da Conab, indene de dúvidas, sem dúvidas, a alternativa C é a resposta para a terceira questão deste vídeo. Espero que você tenha gostado. Pretendo fazer mais e mais vídeos para que você prepare ou se prepare muito bem para o concurso público da Conab. Beleza, então? Questões sobre código de ética aqui no canal Oro Concurso. Já deixou o like? Muito obrigado de verdade. Isso ajuda demais aqui o canal. E se inscreva aqui no canal, ativando o sininho para ficar por dentro de mais vídeos como esse aqui. Valeu, galera, valeu, turma, bons estudos e até a aprovação!